Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados amigos, irmãos e família linda. Mais um dia, mais uma manhã, mais um momento com Deus. Hoje eu entrei um pouquinho mais tarde, né? Eu precisava, estava resolvendo algumas coisas, mas glória a Deus, estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje é o nosso 18º dia. Tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Gente, agora só vai faltar 3 dias. Hoje é o nosso 18º dia. Estamos aí na corrida final do propósito de 21 dias. Tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós temos muito que agradecer a Deus de tudo que Ele está fazendo no nosso meio e tem feito no nosso meio. Muito obrigado por cada um de vocês junto comigo. Estamos aqui, né, nessa corrida, buscando, adorando, aprendendo, orando, crescendo espiritualmente. Seja bem-vindo cada um de vocês nesse momento, né? Nesse momento tão especial, nesse 18º dia, onde o Senhor vai estar continuando falando conosco. Vamos estar continuando estudando o livro de Daniel. Nós só faltamos mais 2 capítulos para encerrar. Seja bem-vinda, missionária Irlanda Fonseca, irmã Maria Antônia, seja bem-vinda no nosso meio. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo cada um de vocês nessa manhã, nesse momento maravilhoso. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. A tua entrada, a tua saída, né, dessa live seja abençoada, como está ali no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 6. Abençoado seja a tua entrada, abençoado seja a tua saída. Então sejam bem-vindos e sejam abençoados nessa manhã. Como o salmista Davi mesmo fala, né, no Salmo 5, verso 3, ele diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apressarei para ti e vigiarei. Que a cada manhã, cada um de nós, possamos nos apressar para o Senhor. Nós possamos correr na direção do Senhor, né? Dando a primícia do nosso dia para o Senhor, botando Ele em primeiro lugar na nossa vida, em tudo que iremos fazer durante todo o dia, porque é importante nós colocarmos Deus acima de tudo. Aí depois vem a nossa família, depois vem o ministério, depois vem as outras coisas. Mas nós temos a cada manhã, irmãos, quando acordarmos, nos apressar para Deus. Como o salmista Davi mesmo diz: pela manhã ouvirás a minha voz. Quando ele diz pela manhã ouvirás a minha voz, é porque o Senhor está atento. Como eu falei para vocês lá em Isaías 29, versículo 1 diz o quê? Que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa nos alcançar ou nos ajudar. E nem os seus ouvidos agravados, que não possam nos ouvir. Então, o Senhor, Ele nos escuta, irmãos. Ele nos escuta o tempo todo. Nós precisamos abrir a nossa boca, nós precisamos falar com Deus, nós precisamos nos entregar, fazer uma entrega total ao Senhor. Sejam bem-vindos. Vamos orar nesse momento, apresentar esse momento especial para Deus, porque eu sei que Deus tem algo tremendo para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Ele tem feito tantas coisas, Ele tem nos livrado todos os dias, né? Você imaginou a quantidade de acidentes de carro existe num dia? A quantidade de pessoas que saem da sua casa e não voltam? Você já imaginou, né, o que está passando no Afeganistão? A quantidade de mulheres sendo estrupadas, violentadas, a quantidade de vidas que tem perdido porque não pode adorar a Deus. Você tem imaginado, parado para pensar que existe outras pessoas que passam situações bem piores do que a sua, e você tem murmurado e questionado a Deus, né? E ainda tem reclamado da tua própria vida? Oh, meu irmão, minha irmã, glorifica, agradeça a Deus, porque, gente, quando eu olho para o outro lado, principalmente para o Oriente Médio, onde existem esses países árabes, e eu vejo o sofrimento das pessoas, eu vejo as perseguições, né? Eu vejo os assassinatos, os terrorismos, eu vejo tantas coisas ruins acontecendo.
onde eles não têm o direito de proclamar o nome de Jesus, nem orar, nem buscar a face do Senhor, ao ponto deles serem escravos. Eles escravizam o seu próprio povo com uma idolatria doentia. E nós somos tão felizes. Só o fato de nós não estarmos passando por nada disso que eles estão passando. Mas a Bíblia fala também sobre esses tempos. E é justamente isso que nós estamos vendo. No livro de Daniel, são as profecias bíblicas, né? Do futuro vindouro. Daquilo que irá ainda acontecer. Nós estamos vivendo nos dias de hoje, nesse tempo. Então, irmãos, vamos glorificar a Deus. Vamos glorificar ao Senhor. Porque muitos estão sem casas, estão sem os seus bens, não tem nada. Se você olhar lá, assistir o jornal, ao qual eu não tenho assistido, mas eu tenho escutado falar, eu tenho orado, irmãos, por essas vidas. Eu tenho orado por essas famílias. Eu tenho orado pelo nosso Brasil também, que tem áreas e partes do nosso país que está sofrido. O povo está calejado também. Eu tenho orado pelas essas brigas políticas, onde pessoas brincam com as vidas. Tudo isso é questão, sabe de quê? De dinheiro, de possessão, de posição, a ganância, a falta do amor no coração do homem. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Nós precisamos nos despertar, acordarmos e ver que mesmo com pouco nós somos felizes. Mesmo que, meu Deus, a gente tenha... Eu sempre falo, eu prefiro 1000 vezes morar numa casa bem humilde, onde eu possa ter paz, do que ter uma casa cheia de fartura, sem paz e sem amor. Irmãos, precisamos buscar a Deus enquanto nós podemos achar o Senhor. Porque vai existir um momento na face da terra que o homem vai buscar a Deus e não vai encontrar. Essa é a hora. Essa é a hora de fazer uma entrega total. É uma hora de corrermos para o Senhor. Vamos apresentar esse momento. Paizinho Santo, obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por esse amanhecer. Pai, diante de Ti nos apresentamos. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque são muitas. Quantas das vezes pecamos por atos, pensamentos, ações, palavras, atitudes, promessas mal feitas e sem ser cumpridas. Oh, meu Deus, tem de misericórdia de nós. Senhor, perdoa-nos, Senhor, porque somos falhos. Quantas das vezes, Senhor, julgamos o nosso irmão. Senhor, caluniamos o nosso irmão. Roubamos também quando não damos o nosso dízimo e oferta. Pai, quantas das vezes falhamos para com o ministério. O Teu ministério em nós. E principalmente a nossa família. Quantas das vezes, né, na correria diária, nós deixamos o primordial e não conseguimos enxergar, Senhor, o que está acontecendo dentro da nossa própria casa e onde precisa ser mudado, trabalhado, moldado. Ajuda-nos, Senhor. Nos levanta, Pai, e nos ajuda, em nome de Jesus. E toma o Teu primeiro lugar no nosso meio, toma o Teu lugar de honra nesta live. Senhor, na Tua onisciência, onipotência, onipresença, porque Tu és o Deus de perto, o Deus de longe, é o Deus que se encontra comigo aqui, é o Deus que está com meus irmãos aí do outro lado. Visita Ele. E nós sabemos, Pai, que Tu está no tempo e fora do tempo. Então Tu se encontra a todo momento. Mesmo que alguém vá escutar essa mensagem depois, eu sei, Senhor, que através da Tua palavra Tu também estará presente fora do tempo. Obrigado, Jesus, obrigado, Paizinho Santo, pelo Teu infinito amor e a Tua misericórdia. Pai, visita-nos, Senhor, nessa manhã. Visita a nossa família, a nossa casa. E eis-me aqui, Pai,
Usa-me conforme a tua vontade e que palavra nenhuma saia dos meus lábios que tu não queira. Eis-me aqui e desde já, Pai, nós queremos te louvar e te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, 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 amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Irmãos, nós vamos estar agora no capítulo 10 de Daniel. E nós vamos ver uma explicação aplicativa, né? No geral, no contexto de todo o capítulo 10. E nós vamos estar fazendo um pouquinho de revisão. Eu sei que nós temos aprendido muito com esse livro. Ei, não se esquecendo o sorteio que eu irei fazer no final da leitura, né? No final de todos os capítulos de Daniel e do nosso propósito, estarei sorteando o livro de Daniel e vou estar enviando. Não importa onde você estiver, se você estiver na Itália, em Portugal, no Japão, no Brasil, no Norte, Nordeste, né, no Sudoeste, aqui nos Estados Unidos, onde vocês estiverem, esse livro vai chegar na sua mão. E eu tenho certeza que vai ser de grande, assim, utilidade. Porque é um livro rico, é um livro muito bom, né? E é de um pastor que eu amo muito, né? Os livros dele são maravilhosos, que fala sobre a Bíblia. E é cada livro com explicação, né? E vai te ajudar muito. E olha, agora tem uma coisa. Deixa eu falar uma coisa com vocês, antes de eu entrar aqui na palavra bem rapidinho. Esse sorteio, irmãos, por favor, é para aqueles que estão participando dos 21 dias desde o princípio. Seja honesto com vocês mesmos e seja honesto com Deus. Lembre-se que o nosso Deus, ele tudo vê e tudo sabe, não adianta. Talvez você passe uma mensagem para mim, não, pastor, eu estou participando. Talvez você participou um dia, mas você não participou os 21 dias. O que eu quero é que vocês sejam honestos com vocês mesmos. Não importa, não precisa você ter estado ao vivo comigo, não precisa. O que precisa é que vocês, mesmo que vocês não entraram na parte da manhã, vocês não puderam, tiveram as suas atividades a fazer, mas vocês assistiram à tarde, vocês estão participando do propósito, porque esse propósito nós estamos fazendo por cada um de nós, né? Nos purificando, nos santificando, buscando a presença do Senhor. Então, não importa se você está assistindo e você está fazendo o propósito, porque é entre você e Deus. Não é entre você e a pastora Luzelita, é entre você e Deus. Então, no final, eu vou estar sorteando. Eu já estou até com isso aqui, ó. Aqui, para colocar os nomes de vocês. Que no último dia, eu vou estar sorteando o livro de Daniel. E nós vamos estar enviando para vocês, né? Em nome de Jesus. Vocês, quem está realmente participando, vai no meu privado, me passa uma mensagem, pastora, eu estou participando dos 21 dias. Eu sei que muitas das pessoas, eu sei a maioria das pessoas que estão participando junto comigo. Só que tem pessoas que estão participando e que, né, talvez eu não seja, eu não saiba, eu não tenho assim tanta intimidade como eu tenho intimidade com alguns, né, porque nem todos vêm, conversa comigo, né, e me procura. Mas aqueles que me procuram, eu sempre sei que estão comigo. Mas mesmo assim, por favor, né, passe, diga que você está participando e ali passe para mim, né, o seu nome. Diga, estou participando. E aí eu vou estar fazendo sorteio. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui, que é o mais primordial, que não era nem para eu estar falando sobre essas coisas antes de começar, aquilo que é o principal, porque o principal aqui é a palavra de Deus, que é o principal. O capítulo 10, esta é a visão final de Daniel, né? 536 a.C. Nele, ele recebe mais informações aqui, né, sobre a grande batalha espiritual entre o povo de Deus e aqueles que querem destruí-lo. Então, aqui no capítulo 10 e no verso 1, nós vamos ver isso. E há também informações mais detalhadas sobre o futuro
né? Que é justamente aquilo que eu estava orando pelo nosso futuro e nós temos comentado. Especificamente as lutas entre, né, que nós vamos ver os Ptolomeus, que é o rei do sul, porque é totalmente profético, como eu falei, é escatologia pura esse livro de Daniel. E os Seleucidas, que é os reis do norte. Então vai existir uma guerra aí. Antes dessa visão, nós vemos que Ciro permitiu que os judeus retornassem para a Babilônia. Nós vamos ver que o rei Ciro permite que aí chegou os 70 anos de cativeiro. Aí o povo é liberado. Só que tem uma coisa, Daniel não voltou para Israel. Daniel ficou ali ainda na Babilônia. Porque Daniel também, olha, muitos estudiosos pensam assim, é porque ele já estava bem velhinho, né? Ele já estava com mais de 80 anos e estava fraco demais, talvez ele fosse morrer no meio do caminho. Você imagina, naquela época, eles caminhavam. Era uma viagem longa de dias, meses, de um país para outro. E no meio do caminho, muitas dessas pessoas morriam, né? E ali Daniel também, nós temos que ver Daniel, ele também tinha os deveres governamentais, porque Daniel, ele cuidava também das coisas do rei. Ele tinha uma posição dentro do reinado, dos reinados ao qual ele passou. Então aqui começa, né? Nós vemos aqui que no ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Belsazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Então, foi uma visão que ele teve entre uma guerra prolongada entre o rei do norte, do sul e o rei do norte. E nós vemos aqui que no versículo 2 ele diz: e naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Imagina, 3 semanas Daniel esteve triste. E no versículo 3 é interessante que Daniel, ele se absteve, né? Não absteve. Absteve. Ele se absteve de comer certos alimentos. Ele começou a entrar em consagração. Ele ungiu-se a ele mesmo. E este eram os sinais de banquete e regozijo, que era uma forma que ele fazia, né? Ele, no 3 ele diz, manjar desejável não comi, e nem carne, e nem vinho entraram na minha boca, e nem me ungi com unguento até que se cumprisse as 3 semanas. Por quê? Unguento e comida era sinal assim de festas, de banquetes, né? Era sinal de muitas coisas que a gente vê, né? Que eram alimentos, aí então, alimentos desejosos, alimentos que muitas das vezes nos afastam até de Deus. E ele sabia que muitas das coisas eram consagradas também ali, naquele lugar. E nós vemos também que ele nem se ungiu com óleo, né? Porque existia aquelas especiarias, aqueles perfumes. Então, com certeza, ele nem perfume passou no seu corpo, né? Porque antigamente não existia esse perfume, spray que a gente faz, mas eram óleos, essências. E no dia 24 do 1º mês, eu estava à porta do grande rio Hidekel. Gente, o grande rio Hidekel é o rio Tigre, né? Nós vemos e nós sabemos que é o rio Tigre. E ali, Daniel, ele vê um homem. E nós vamos... Essa parte é bem interessante porque ontem à noite nós começamos o capítulo 1º de Apocalipse. E nós estamos estudando, né, Apocalipse. Já estamos terminando a Bíblia toda. Gente, é tão bom. Eu fico tão feliz, né, por todos aqueles que têm lido a Bíblia junto conosco. Nós temos crescido e nós estamos vendo
o quanto nós temos crescido na leitura da palavra, e eu vejo o desenvolvimento de cada irmão ali conosco, né? De cada um deles, os esforços também que cada um faz para estar presente. Eu sei que nem todos os dias todos podem estar, se comparecer, mas sempre são constantes, sabe? Sempre. Então ali nós falamos justamente sobre mencionamos esse capítulo de hoje, que aqui, justamente o versículo 6, ele diz assim: e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze alça calado, e a voz das suas palavras como voz de uma multidão. Olha bem, o homem visto por Daniel era um ser celestial. Alguns comentaristas acreditam que isso era uma aparição de Jesus Cristo. Por quê? É tanto isso que a gente estava lendo ontem. Porque nós vemos que lá no versículo 13 e 15 de Apocalipse, que eu vou estar abrindo agora e lendo para vocês, que é muito interessante, é forte, viu, irmão? É muito maravilhoso estudar a palavra do Senhor. Eu amo. E olha que, é como eu falei antes para vocês, essa não é minha área de escatologia, mas eu amo toda a Bíblia e é muito importante nós lermos e aprendermos. No capítulo 1 aqui de Apocalipse, o versículo 13 a 15, você vai ver que vai falar da visão que João teve também ali na ilha de Patmos. Ele diz: e no meio de 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingindo pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã da neve, como neve, os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes de latão reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz com a voz de muitas águas. Aleluia! Por isso que os estudiosos e muitos acreditam que Daniel viu o próprio Deus, Daniel viu o próprio Jesus ali, né? Uma epifania de Jesus, uma aparição de Cristo, como nós vemos ali no verso de Apocalipse capítulo 13. Enquanto outros pensam que era um anjo, porque ele parecia da ajuda de Miguel, né? Que depois a gente vai ver lá na frente, no versículo 13, do 10, que fala assim: mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, por isso que muitos dizem que era Jesus. Eu creio que poderia ser Jesus, com certeza, porque com essas descrições do Senhor, pode ser ele, né? Cada um vê e acredita. Então, muitos dos estudiosos, eles veem, né? E ambos os casos, nós vemos que Daniel, ele teve um vislumbre da batalha entre os poderes sobrenaturais. Nós vemos aí que ele teve e viu uma batalha espiritual do bem contra o mal. Nós vemos isso. E continuando, né, aqui na leitura, e no 7º, e ele diz: e só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre ele um grande temor e fugiram escondendo-se. Peraí, deixa eu voltar aqui, recapitulando. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Então quer dizer que aqueles homens, eles não viram a visão, mas caiu por causa da presença. Porque como nós falamos sempre, né, a presença, quando a presença,
né? Existe o temor, existe mudança, você sente. Então eles saíram correndo. Contudo, no versículo 9, não, no versículo 8 ainda. Fiquei, pois, eu só e vi essa grande visão. E não ficou força em mim, e transformou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não tive força alguma. Incrível, né? A presença de Deus, ele, depois que houve essa presença, ele ficou desmaiado. Simplesmente ele ficou, meu Deus, cansado, com semblante, o rosto dele por terra, como ele diz assim, ó, contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. O que quer dizer? Simplesmente ele se desmaiou. Ele perdeu as forças e ali ele ficou apagado, adormecido. E no versículo 10, ele começa, nós vamos ver aqui do 10 ao 18, nós vamos ver que Daniel, ele ficou assustado com essa visão. E também o mensageiro tranquilizou, que nós vamos ver isso também, que depois vai vir um mensageiro de Deus o tranquilizando em relação do que ocorreu diante dele. E Daniel, porque ele ficou muito fraco, ele se sentiu impotente depois daquela visão, né? Mas as palavras do anjo do Senhor, que agora nós vamos ler falando sobre isso, que apareceu para ele, fez com que ele se sentisse fortalecido, que ele voltasse ali o seu normal. E Deus nos... Irmãos, quantas das vezes nós sabemos que tem momentos de fraqueza na nossa vida que nós precisamos, que afeta até o nosso físico. Nós nos sentimos sem força, sem coragem, sem ânimo. Aí dá uma dor na cabeça, dá dor de cabeça, dá outro tipo de enfermidade no nosso corpo. Mas muitas das vezes a gente esquece que nós vivemos um Deus que cura. Que quando nós buscamos a presença dele, ele vem. E quando nós confiamos nele, ele vem e cura as nossas feridas. Quantas das vezes nós temos feridas emocionais também dentro de nós. Daniel aqui, quando ele cai, né, e ele adormece, porque ele ficou totalmente, depois dessa visão, depois de tudo isso, ele ficou esfraquecido, ele ficou desfigurado, o corpo dele ficou doente, ele caiu no chão por conta da grandeza, da presença de Deus. Sabe uma coisa, eu acho interessante que muitas das vezes as pessoas falam assim... A presença de Deus, eu sinto a presença de Deus, irmãos, eu sinto. E quando eu sinto a presença de Deus, eu sei exatamente, né, quando eu estou sentindo a presença de Deus. Eu me sinto assim, esfraquecida, mas é algo gostoso que traz paz ao mesmo tempo. Mas a glória de Deus, mas assim, não é que... Você imaginou quando Deus chega num ambiente, o que ocorre quando Deus entra? Se tem algum mal, o mal tem que sair. Se existe enfermo, o enfermo é curado. Porque era assim com Jesus. Onde Jesus passava, o coxo andava, o cego enxergava, o surdo ouvia, o enfermo era curado. Por conta da presença. E aqui, Daniel, ele se sentiu enfraquecido. E no versículo 10 nós vamos ver, no 10 até o 18 nós vamos ver. E eis que uma mão me tocou e fez de que me mover sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito desejado, atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés,
porque eis que sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicasse o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vi por causa das tuas palavras. Mas o príncipe da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer no teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. E então abri a minha boca e falei e disse: aquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele, meu Senhor? Porque mando a mim, quanto a mim, desde agora não resta força em mim e não ficou em mim fôlego. E uma, como semelhança de um homem, me tocou outra vez e me confortou. E disse: não temas, homem muito desejado. Paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E fala ele comigo. E esforçai-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortastes. Irmãos, nós vemos aqui, justamente nesse versículo, né? Do 10 ao 18, nós vemos que Daniel ficou assustado. Daniel com essa visão. Mas o mensageiro o tranquilizou, né? Trouxe paz no seu coração. Daniel perdeu até as palavras, porque ele não conseguia nem falar. De tanto a presença de Deus aqui, Daniel, ele não tinha mais palavras. Ao ponto dele dizer para o próprio mensageiro, ele disse, eu fiquei muito, ele diz assim, deixa eu ver aqui, quando ele diz aqui no 13, né? Não, peraí. E um dos primeiros, ok. Agora vim fazer-te entender. Primeiro isso aqui é o anjo falando com ele. Aí, e falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. Ele perdeu as palavras, né? E eis que eu, como uma semelhança dos filhos dos homens, me tocou os meus lábios. Então abri a minha boca e falei. E disse, aquele que estava diante de mim, porque olha, aquele que estava diante de mim, que foi aquele primeiro que apareceu, que nós vemos aqui, que era o próprio Jesus Cristo em pessoa, o próprio Deus que apareceu para Daniel. Aí ele disse que aquele que... Aí ele disse, deixa eu ver, me perdi, ok. Ok, diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, me sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Ele perdeu. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele que, meu Senhor? Porque quanto a mim, deste agora, não resta-me força em mim e não ficou em mim nem fôlego. Aí é quando aquele com semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. Aí trouxe restauração de força novamente, né? Curou as feridas que ficou, talvez ele ficou machucado. E disse, não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te sim, anima-te. E falando ele comigo,
Falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortastes. E disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Lembre-se, né, no começo, quando nós vimos a guerra, né, de muitos dias entre o sul e o norte. Mas eu te declarei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, e não ser Miguel, vosso príncipe. Então nós vemos aqui, irmãos, que embora Deus não tenha enviado o mensageiro a Daniel um pouco, nós vamos ver que é tudo o príncipe da Pérsia, ele entrou, porque olha, Daniel faz uma petição, consagra por 3 semanas, justamente 21 dias. Ali, na consagração de Daniel de 3 semanas, nós vemos que, desses 21 dias, nós vemos que Daniel não tocou das iguarias do rei, não passou perfume no seu corpo, óleo, ungüentos no seu corpo. Ele, durante 21 dias, ele se alimentou ali só com frutas e verduras, porque ele precisava de uma resposta de Deus. Deus manda a sua resposta, só que o príncipe da Pérsia luta, começou a impedir a resposta de Deus na vida de Daniel. Que foi necessário, né? Gabriel veio trazer a resposta, aí Gabriel entra em luta contra o príncipe da Pérsia, um dos príncipes das trevas. Ali há um impedimento, uma batalha muito grande espiritual. Por isso que nós sabemos, e o apóstolo Paulo mesmo, ele relata, e muitos dos seus ensinamentos sobre a luta, nós vemos também falando sobre a luta da carne e do espírito. E ele deixa bem claro que a nossa luta aqui não é contra o homem, nem contra a carne, mas sim contra as hostes e potestades do mundo celestial. Existem batalhas travadas no mundo espiritual constantemente contra as nossas vidas, contra os nossos lares. Coisas que vêm e procuram nos atacar para tentar nos fazer e impedir o agir de Deus em nós. Porque, irmãos, existem promessas de Deus para mim e para vocês. Existem bênçãos do Senhor que precisam ser liberadas para nossas vidas. Mas o inimigo, ele sempre vem de alguma forma impedir. Primeiro com as distrações. Lembre-se, distrações. Coisas que nos afastam de Deus. Essa madrugada eu tive um sonho bem forte. Muito forte, muito profundo esse sonho. E eu sei que foi uma batalha no mundo espiritual. O inimigo tem fúria da minha vida, porque das nossas vidas, né? Porque nós caminhamos segundo a vontade de Deus, não a vontade do homem. Irmão, hoje eu estava falando com Deus, eu oro o tempo todo. Se eu estou tomando um banho, lavando meu cabelo, o que eu esteja fazendo, lavando um prato, eu estou orando, estou falando com o Senhor. Eu estava tomando o meu banho, falando com Deus, eu dizendo: Deus, enquanto eu tiver fôlego de vida, me ajuda, Senhor, e me fortaleça. Enquanto eu tiver fôlego de vida, que eu venha proclamar o teu nome e falar e fazer a tua vontade. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Não é fácil agradar ao ser humano. Porque o homem, ele quer ouvir o que ele quer ouvir. Mas é fácil agradar a Deus. E sabe como você deve agradar a Deus? É cumprindo com sua palavra. É vivendo
intensamente a verdade. É conhecendo o autor da verdade, o Criador de todas as coisas. É se dobrando diante de Deus, não diante do homem. É confiando no Senhor. É dizendo não para o pecado. É dizendo não para tudo que não provém de Deus. É fácil? Não é. Porque nós estamos aqui no mundo. As tentações vêm. As propostas vêm. Se levanta um aqui, se levanta outro ali. E aí vai. E no sonho, eu entendi muito bem. Eu estou no campo de batalha. Eu estou no campo de batalha. Só que tem uma coisa. Eu não estou sozinha. Eu estou com Deus. E vocês também não estão sozinhos. O Senhor, Ele não nos abandona. O Senhor sempre está ao nosso lado. Não deixe de acreditar. Não deixe de confiar. Porque Deus é quem trabalha em favor dos seus. Nós vemos aqui o exemplo de Daniel. Ele estava orando. Ele tem a última visão de Daniel, que foi no terceiro ano de Ciro, né, do rei Ciro. Deus dá aquela visão para Daniel. Deus se consagra. Daniel se consagra a Deus. Daniel se consagra a Deus por 3 semanas, não comendo nada das iguarias do rei, só se alimentando com vegetais, com frutas, não passando óleo nem perfume no seu corpo, não se preparando como se fosse para um grande banquete. Nós vemos em uma carta anterior onde ele se vestia de pano de saco, onde Daniel ele se despia, se jogava cinza no seu corpo, se humilhava diante de Deus. Muitos de nós fazemos isso. Não, irmãos. Como eu falei para vocês, Isaías 59, 59, verso 1. Ou é 29, verso 1. A mão do Senhor não está encolhida que não possa nos alcançar, e nem os ouvidos acravados que não possam ouvir. Irmãos, nós precisamos buscar todos os dias a presença de Deus. Deus tem tanto para fazer para conosco. E Daniel aqui, ele tem essa luta travada. Ele perde as suas forças com a presença de Deus, né? Com a visitação que ele teve. Ele ficou ferido, porque aqui quando ele diz, fiquei, pois eu só vi essa grande visão e não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Então ele, se apagou, desmaiou ali naquele momento. Até que veio o anjo do Senhor trazer a sua resposta depois de ter tido aquela batalha travada com o príncipe da Pérsia. Foi necessário Deus mandar Miguel ajudar a Gabriel naquela luta. Porque a resposta,
O Senhor já tinha respondido Daniel desde o começo, já tinha mandado a resposta para Daniel desde o começo, mas no entanto o inimigo procurou impedir a resposta de Deus. Irmãos, nós vemos que o Senhor é poderoso. Nós vemos que o Senhor, Ele é presente, constante em nossas vidas. E muitas das vezes, nos momentos das nossas lutas, nós chegamos até questionar: Deus, onde está o Senhor? O Senhor não está vendo isso? O Senhor não viu isso? Deus está vendo tudo, irmãos. Mas você sabe o que é que impede, muitas das vezes, o agir de Deus em nós? É o nosso pecado. É o pecado que carregamos. As pessoas acham que frequentar uma igreja, estar na igreja todos os cultos, dar glória a Deus, aleluia, vai te trazer salvação. E aí depois você sai da igreja, volta, faz as mesmas coisas, tem uma vida que não se diferencia do mundo. Você e o mundo é a mesma coisa. O que nos salva é a nossa obediência diante de Deus. É reconhecermos que precisamos do Senhor todos os dias. O que nos protege e aquele que é o nosso escudo, o nosso esconderijo é o Senhor. Nós é que afastamos o Senhor de nós pelos nossos próprios erros e pecados e decisões que tomamos erroneamente. Quem escolhe o seu caminho é você. E o Senhor nos deu livre arbítrio para escolher. Nós sabemos o caminho do bem e sabemos o caminho do mal. Agora, qual desses nós vamos seguir? O do bem ou o do mal? Qual? Quem nós servimos? A nossa própria carne, o desejo dela, aquilo que nos afasta de Deus? Ou servimos ao Pai? O apóstolo Paulo escreve muito nas suas cartas e alertando, não só Paulo, como também Pedro, como João também. Ao povo ter uma vida santa. Ao povo estar se separando, se santificando. Como é que você quer o melhor de Deus se você não tem feito por onde? Irmãos, a nossa fé é algo assim tão tremenda. Quando tem ela, quando alguém tem fé. A fé faz o impossível acontecer. E como faz? A fé, ela vai muito mais além do que tantas coisas. Eu tive uma experiência, eu já tive várias experiências sobre fé. E uma das coisas que eu vejo em Daniel é a fé de Daniel em Deus e a confiança dele no Senhor durante esses 4 reinados. E a comunhão que ele tinha, a fidelidade que ele tinha, que ele não se vendia, ele não se trocava, ele tinha um valor, ele não tinha um preço. E nós vemos isso em toda a Bíblia, né? Dos homens, os verdadeiros homens que serviam a Deus e que serviram e que perderam as suas próprias vidas por amor ao nome do Senhor. E ainda fica aí muitos murmurando, questionando a Deus. Tem gente que está tão acomodado. Tem gente que tem chamado,
que o Senhor chamou para proclamar o evangelho a tempo e fora de tempo. Tem gente que está parado, está com tanta distração das coisas desse mundo, que está esquecendo o primordial, aquilo ao qual o Senhor o levantou e o chamou para proclamar o evangelho genuíno, para pegar a palavra de boas novas, a palavra de salvação contra o pecado da humanidade. E as pessoas estão brincando. Como eu estava falando para vocês, eu estava orando no banheiro, falando com Deus, tomando meu banho e dizendo: Senhor, enquanto eu tiver meu último fôlego de vida, eu vou falar a verdade. Doa quem doer, goste quem gostar. Eu vou falar a verdade, eu quero. E me ajuda, Senhor, me ajuda. Me proteja. Me livra dos caluniadores. Me livra dos príncipes dos persas, dos gregos. Me livra do mundo espiritual. Me proteja, me esconda e esconda os meus. Porque, irmãos, sempre a gente vai encontrar pessoas que são do contra. Não fazem nada, mas querem falar e perseguir aquelas que fazem alguma coisa. Não conhece nada, não conhece nem a verdade, não lê a Bíblia, não se alimenta, não ora, não tem comunhão com Deus, vive numa mentira, como se fosse uma grande verdade. E querem procurar atrapalhar a vida daqueles que estão caminhando e fazendo o bem. Estão carregando a sua cruz, sem olhar para trás, sem se corromper. Eu quero te dar uma notícia, se você é um deles. Os seus dias estão contados. Mas ainda há tempo de se arrepender. Aqueles que têm brincado com Deus, ainda há tempo de se arrepender e se voltar. Porque depois que houver o derramamento total do Espírito Santo sobre a face da terra, porque eu creio que está para vir um grande avivamento. Agora esse avivamento só vai vir, irmãos, esse avivamento só vai vir quando os seres humanos, eles reconhecerem, se humilharem perante Deus, pedindo perdão pelos seus pecados e verdadeiramente se arrepender. Porque se não existir arrependimento, não vai haver avivamento. Porque o avivamento, ele é gerado através da palavra, da oração, do arrependimento, do conhecimento da verdade. Porque se a verdade não existir ali, não vai existir avivamento. Deus está cobrando. Glória a Deus. No versículo 20 e 21, nós vemos a guerra celestial deveria ser dirigida contra a Pérsia e depois contra a Grécia. E cada uma dessas nações, nós vemos, meu Deus, deveria ter o poder sobre o povo de Deus, porque eles queriam destruir totalmente. E é o que eles querem até os dias de hoje. A Pérsia e a Grécia foram apresentadas por maus príncipes, aqui no livro de Daniel. Ou os demônios, representando os demônios. Mas Deus está no controle do passado. Ele está no controle do presente. E Deus está no controle do futuro. Aleluia. E Ele tem todos os eventos, porque Deus tem todos os eventos registrados em sua escritura da verdade.
está aqui nesta palavra está registrado. E o Senhor tem o controle do passado, do presente e do futuro. Como eu falei nas minhas orações, o Senhor está no tempo, está fora do tempo. Ele está aqui comigo agora, Ele está aí com vocês agora. Vamos orar nesse momento. Deus, Ele está cuidando e Ele vai continuar cuidando das nossas vidas. Que esses 21 dias venha existir transformação, mudança dentro de nós. E eu creio que Deus vai agir. Já está agindo. E vai vir ainda muitas e muitas outras coisas. Amanhã eu vou dar mais uma pincelada no 10 e nós vamos direto para o 11. Em nome de Jesus. Amém? Só lembra. Deus está no controle do passado, do presente e do futuro. E Ele tem todos os eventos registrados em sua palavra. O Senhor tem um domínio e vai ocorrer. Eu creio. Por conta que ainda existe um povo remanescente. Um povo que busca, um povo que se separa, que se consagra e que está se preparando. Por causa desse povo, eu creio que vai existir um grande avivamento na face da terra, com salvação de almas, curas, com arrependimento. Porque onde tem avivamento, tem salvação, irmãos. Avivamento não é oba-oba. Avivamento não é movimento. Avivamento é salvação, é arrependimento. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo livro de Daniel, o qual nós estamos lendo. Obrigado pelos teus ensinamentos, ó Espírito Santo. Obrigado pela sua presença. Meu Deus, obrigado por tudo, pelo teu cuidado. Pai, abençoa cada vida, Senhor, abençoa. Visita, meu Deus, em nome de Jesus, visita. Visita, meu Pai. Visita cada família aqui, visita, Senhor, visita. Cada vida, Senhor. Traz salvação, traz avivamento, Senhor, dentro dessas pessoas, dentro de nós, Pai. Aviva-nos, Senhor, aviva a Tua igreja, aviva a Tua noiva, Pai. Prepara a Tua noiva, Senhor, porque eu creio, Senhor. Eu creio que Tu está regressando, Pai. E obrigado, Senhor. Senhor, muito obrigado. Nos dá um dia de bênção embaixo da Tua proteção. Nos livra do homem sanguinário. Nos livra dos acidentes de carro. Nos livra, Senhor, da língua ferina. Nos livra de todo o mal. E nos proteja, nos esconda em Teu esconderijo. E desde já nós queremos Te louvar e Te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Shalom, shalom Adonai. Baruch haba Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. E que a graça do Deus Pai, o amor de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo não seja somente hoje, mas eternamente com todos nós. E todos nós dizemos como igreja amém, 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 amém. Graças a Deus. Que a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Amém? O Senhor seja glorificado. Gente, se ficou alguma coisa, alguma dúvida com vocês a respeito da leitura do capítulo 10, podem me procurar. Não se esqueçam de passar o nome de vocês, daqueles que estão participando junto comigo desde o começo. Por favor, né? Sejam honestos e sinceros. Mesmo que vocês não estejam assistindo no mesmo horário, não se preocupe. Eu sei que vocês estão participando e vocês peguem, em nome de Jesus, passe o seu nome para mim. Pastor, eu estou fazendo os 21 dias.
Claro que eu não estou presente todos os dias ao vivo, mas eu sempre estou assistindo e eu estou fazendo a minha parte com Deus, a minha consagração. E no final, né, daqui a 3 dias, eu vou estar sorteando, né, o livro de Daniel para vocês. E a gente está indo mandar entregar onde você estiver. Você vai receber o livro de Daniel e vai servir muito. E depois nós vamos começar outro propósito, em nome de Jesus. Eu quero entrar no livro de Esther. Em nome de Jesus, estou orando, nós vamos entrar no livro de Esther. E aí a gente vai sucessivamente, e o Senhor vai nos direcionando na palavra dele. Bom, é aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, né? É palavra, é livro, é leitura, é palavra. É o que eu estou fazendo à noite, né? Que nós estamos no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, durante a noite de segunda a sexta. Começamos ontem Apocalipse, foi tremendo. Eu vou estar fazendo durante o dia. O Senhor vai estar, né, me direcionando a livros. E nós vamos estar lendo juntos. Nós vamos estar com propósito, aprendendo com essas leituras dos livros da Bíblia. Porque conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Então nós vamos agarrar, porque através da palavra do Senhor nós somos libertos, irmãos, e nós crescemos espiritualmente. Eu poderia chegar aqui só tacar profecia, né? E só falar língua estranha e blá, 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 pra cá, pra lá, e não ia edificar ninguém. Ia mexer com suas emoções e pronto, e acabou. O que é que você aprendeu? Em que você se fortificou? Em quê? Você saiu dali, aí você sentiu falta novamente, você vai, escuta outro, e assim vai. Mas o que nos alimenta e nos fortalece é a palavra. E que nos liberta é a palavra. E através dessa palavra, da palavra do Senhor Jesus, é que nós vamos crescer. Eu amo a Bíblia, eu amo esse livro. Ó, tá tão velhinho, mas eu amo tanto. Tá vendo esse aqui? Isso aqui, pra mim, é o tudo. Isso aqui é meu pão de cada, é o meu alimento, é aquilo que me fortalece. E é o que te fortalece também, tem saída para todos os nossos problemas. E muitos de nós não conseguimos ver isso ou enxergar isso, mas ele tem solução para os nossos problemas. Amém? Glória a Deus. Um beijo no coração, a paz do Senhor a todos vocês. Obrigado pela participação de vocês junto comigo. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos, né? Não se esqueçam de também falar para os seus amigos, testificar daquilo que Deus tem feito através dessa live, né? Compartilhe. Eu tenho certeza que Deus vai falar, porque Deus tem falo comigo, tem falo com muitos, né? Eu tenho ouvido e tenho visto testemunho de várias pessoas. Gente, não tem coisa melhor do que pregar o evangelho. Eu amo falar de Jesus, eu amo ler a palavra do Senhor, eu amo pregar o evangelho genuíno, verdadeiro, porque muitos aí dizem que prega, bom, até prega bonito, né? Mas não vive. Precisamos ter comunhão. Precisamos ter comunhão, como Daniel tinha comunhão com Deus. Como ele mesmo em terra distante, em lugares estrangeiros, foi como um cativo ali para a Babilônia, mas ele não se corrompeu. Ele não se vendeu, ele não se trocou, ele não se dobrou para aqueles falsos deuses, para aqueles reinos. Mas ele permaneceu firme, forte, servindo o nosso Deus amado e glorificando o nosso Deus e confiando somente em Deus. Que Deus possa te abençoar nessa manhã e todo o seu dia. Que a graça do Senhor Jesus possa estar contigo. E olhe, Deus vai te curar, vai curar essa ferida aí. Você é um varão de Deus, você é um escolhido do Senhor. Deus está falando com o homem aqui, viu? Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um plano na tua vida. Há tempo. Há tempo ainda. Dobre-se diante do Senhor. Se arrependa e faça
essa consciência, porque amém? Em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar, te proteger no dia de hoje e nos esconder no esconderijo dele. Jesus te ama. Shalom. Shalom e a paz e até amanhã. Gente, amanhã, em nome de Jesus, vamos estar aqui de novo. Tchau, paz.